Olá, amigos viajantes, viajeiros e arvorezinhas do meu coração. Olá! Sabe por que arvorezinhas, né? Por quê? Porque quem cria raiz? É árvore? Então não sejam arvorezinhas. Vamos continuar a sequência agora de Reacts. Hoje a gente vai reagir ao nosso amigo do Ser Feliz e Viajar. E ele vai dizer o porquê que você tem que viajar. Vamos ver se ele tem razão? Ou não. Beleza? Assiste aí até o final e me fala o que você achou do vídeo. Vamos Bom falar em dia, vídeo. boa noite ou boa tarde. Meu nome é Davidson Cardoso e você está no canal Ser Feliz e Viajar. Esse vídeo vai ser um vídeo diferente. Ele será mais um vídeo de bate-papo. Porque Bora às bater vezes papo. eu me pego refletindo em alguns assuntos, né, algumas coisas, e aí às vezes dá vontade de compartilhar esses pensamentos. E é um projetinho que eu tenho em mente que eu vinha a querendo executar, mas por algum motivo ou outro eu nunca botei em prática. E hoje estou aqui testando, trocando essa ideia com vocês aí pra gente ver o que vai dar. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. E hoje a gente vai bater um papo sobre viagem. Pra gente começar a conversa, Opa! a gente vai iniciar com uma pergunta. E a pergunta é: por que você deve viajar? Tantas respostas. E aí, já diria? Tantas. Por quê? Porque viajar faz bem pra saúde mental, faz bem pra alma, faz bem pro corpo. Porque não somos árvores. Porque não somos Você não foi árvores. feito para ficar parado. Ai, é tão bom viajar, traz É tanta alegria. terapêutico, te faz ser um ser humano melhor, ouvir opiniões diversas. Você aprende sobre resiliência, você aprende sobre amizade, você aprende sobre compaixão. E aprende que o mundo é muito maior do que você pensa. Não é só o bairro, a cidade ou o país. São culturas distintas, são comidas diferentes, são hábitos distintos. Lugares, Lugar, pessoas, culturas, filosofias, pensamentos. tantas coisas. Então eu vou começar respondendo a pergunta com uma história, uma minha história, porque eu comecei a viajar. Desde quando eu entendo por gente, eu sempre gostei de viajar. Me too. Minha família, Nós meus aqui pais, também. assim, eles não tiveram muitas condições de estar levando a gente, né, para alguns lugares turísticos para viajar, por exemplo, né, outro estado, para praia, para clubes, enfim. Nós somos de uma família simples. Meu pai tem 6 filhos, então assim, não daria, né, gente? Era na época só eu que trabalhava lá e a galera tudo pequena, né? Os filhos tudo pequeno, então não daria para o pai marcar uma viagem. É meio impossível, né? Levar 6 meninos para viajar, para passear, é complicado. Só que a gente viajava sim, todas as férias, né, de dezembro, a gente morava em Belo Horizonte, a gente ia para Montes Claros no final do ano. Então, viagem para nós era isso. Minha referência de viagem era esses passeios de férias. E todas as vezes que chegava a época de férias para viajar, a gente ficava ansioso e tal. Eu, como já contei no vídeo anterior aí, também passei praticamente isso. Meu pai nunca levou a gente pra viajar. Mas eu sempre fui zero timidez, acho que desde que eu me conheço como por gente também. Então eu sempre me enfiei no meio dos outros que estavam viajando e eu simplesmente ia. Então eu viajei com o professor, com o tio, com a igreja, com um amigo, com um parente. Com quem pudesse, ele tava Qualquer viajando. carro que fosse, eu tava entrando no meio e... Eu acho que a primeira loucura de viagem que eu fiz, que nem foi uma viagem, mas pra uma criança, nossa, eu viajei, foi quando eu e 2 amiguinhos da rua de baixo estávamos andando pela rua, a moça disse que estava indo pra não sei aonde, a gente foi. Bom, preciso nem dizer que a gente ficou, cada um de nós, uma semana de castigo, sem poder ver a cara um do outro, sem sair de casa, né? Mas foi muito legal, acho que a gente deve ter ido, tipo, no bairro vizinho, e pra mim foi uma sensação de outro mundo, até porque nossos pais não sabiam. Eu, pra provar isso que eu tô dizendo, eu vou ver se eu consigo a foto, a Cassie vai colocar na edição. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Eu passei na frente de uma escola, tava tendo um show, um desfile de moda, e eu pedi um cordão, pedi pra eu subir, fui lá e desfilei. Tímido toda a Me vida. exibi, foi... Uou. Já eu fazia balé quando era criança e todas as fotos que eu tenho de apresentação eu tô com a língua na bochecha de timidez. Ele ficava ansioso e tal. Às vezes também meu pai, nós somos evangélicos, então meu pai ajudava a construir muita igreja. Meu pai também é construtor e nisso ele viajava, né, para as outras cidadezinhas pequenas para ajudar o pessoal a construir igrejas. E a gente ia também, participava, a gente era pequeno e também eu já comecei a achar aquilo legal, nossa, viajar, passear. E Eu já falei que a igreja ajuda muito, hein? Foi me dando aquela vontade de...
Pois é, essa questão da igreja, a gente inclusive comentou lá no vídeo sobre viajar de graça. Eu vou Sim. até deixar o card aqui em cima e o link na descrição, porque lá a gente também tem muitas dicas para quem quer viajar e ainda não tem uma ideia exata do que pode ser feito. E cada vez querer viajar, conhecer mais cultura, conhecer mais cidades. É tanto que eu me lembro quando eu assistia documentários, assistia alguma coisa na televisão envolvendo países, outros lugares, eu sempre ficava fascinado com os lugares. Então, desde pequeno, resumindo, eu gostei de viajar. Embora a gente não viajava, né, para muitos lugares longes assim. Viagem é vida. Então sempre eu tive essa vontade de explorar o mundo. E pode ser onde for, qualquer lugar, eu tenho essa vontade de explorar. Só que hoje a gente viaja, né, assim, com uma certa frequência, mas eu ainda não me sinto um cara viajado, né? Então, muitos amigos meus falam, não. Isso é uma coisa engraçada, porque quanto mais a gente viaja, mais a gente percebe que não viajou muito, que tem muita coisa para conhecer. Quando a gente não sai do nosso cantinho, a gente pensa que viajou bastante. Viajou, aí você começa a viajar, você percebe, caraca, mas tem tanta coisa que a gente não conhece e você só vai percebendo isso quando você vai realmente conhecendo um pouco mais à frente. Mas a gente tem um vídeo que a gente questionou o que define se você é viajante ou não, o que define se você já viajou ou não, que a gente pode botar aí no card por aí. Você vai poder ver como isso é complicado. São tretas que rolam pra ver o que é um mochileiro. Eu fui no Paraguai. Porque aí você não foi no Paraguai, pra eu entender é só indo lá. Você é um cara viajado, cara, eu não sou. Quem dera se eu fosse, pretendo ser, estou lutando pra isso. Mas em poucas viagens que a gente já fez, eu com minha família, cara, eu vou falar que você é uma experiência inesquecível, é uma experiência que você vai levar pro resto da vida. E se você tem família, você tem filho, filha, aconselho também que você... Aqui eu já queria fazer uma pequena observação. Eu tenho uma memória excelente. E ela sabe disso. Eu lembro de coisas da minha infância. Eu tenho uma memória, assim, incrível. É verdade. E a gente já rodou tanto que às vezes a gente esquece que conheceu algum lugar. A gente escuta de algum lugar e fala, ih. E a gente fala, eu acho que a gente já foi nesse lugar. Acho que a gente foi. E a gente tem foto, tem vídeo, tudo, e passou e a gente esquece. Então, como tudo, é tanto lugar. E tem lugares que a gente sabe o nome, sabe que foi, mas não lembra mais nada de lá. Porque já faz realmente tanto tempo e a gente depois disso já foi em tantos lugares que eles acabam se misturando e você já não tem mais tanta certeza. Mas foi no lugar A ou foi no lugar B? E você fica naquela. Então isso é só pra dizer que o incrível do ponto de vista de fantástico, de impressionante, sim, é bom demais. Agora, que é inesquecível do ponto de vista de esquecer, a gente esquece. A gente esquece. Essa também foi uma das razões pelas quais a gente decidiu começar o YouTube. Não foi só pra... pra poder... A gente já não tinha mais espaço pra guardar. Pois é, talvez uma das série principais, de questões. E aí pra gente as melhores, como diz, as lembrancinhas pra gente são os vídeos, são as fotos, que são momentos em que a gente realmente se vê inserido. A gente não fica só com isso na mente. O melhor drive que a gente tem é o YouTube até ele apagar os vídeos. Não vai apagar, não. Coloca isso aí na sua mente, sabe? Se programa também para você sempre fazer uma viagem, nem que seja uma viagem por ano com a família, porque isso, a viagem, ela nos transforma, ela muda nosso pensamento, ela transforma nós como ser humano. E eu vou te explicar e vou te contar a minha experiência, tá? Eu não vou falar aqui com base em dados, em ciência, porque eu vou contar em base com o que aconteceu comigo e com minha família. Então, assim, o porquê que viagem mudou a nossa vida. Então, assim, ela muda a nossa vida no aspecto intelectual, cultural, financeiro também. Até no lado financeiro isso vai refletir. É uma escola de aprendizado. Então, assim, às vezes você não gosta de... Você não é uma pessoa muito intelectual, você não gosta muito de ler, não gosta de pesquisar sobre algum tipo de assunto, ver um documentário, alguma coisa assim, mas a viagem, ela meio que ela te força a ser uma pessoa mais intelectual, não no sentido assim, não, eu não quero ser, mas então se eu for viajar, eu vou ter que ser um cara intelectual. Não, ela vai te moldando aos poucos até você se tornar uma pessoa mais intelectual. O que você ia falar? Fala você primeiro. A gente apertou o botão aqui de pausa na mesma hora. Essa é uma coisa interessante porque quando a gente, por exemplo, duas coisas que eu quero falar. Quando você olha o mapa e você olha ali, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, você até entende, mas você não tem noção do tamanho das coisas. Você não grava os estados, as províncias e tudo mais. Quando tu tá lá, você automaticamente vai falando e vai entendendo onde você tá. É uma sensação muito diferente
diferente, é muito rápido que você vai pegando tudo isso. E você realmente consegue compreender a cultura e tudo que tá ao seu redor muito mais fácil do que você ler. A gente foi falando tantas coisas durante a viagem, Sim. que tem até uma inscrita nossa, que é a professora que tava usando os nossos vídeos como base para dar aula. Que Eu você só ia falar? contar uma experiência de uma cidade que a gente passou, que é uma cidade que a gente começou a admirar muito, que é Piquete, mas isso aconteceu em algumas cidades, que é comum quando a gente chega numa cidade como turista, as pessoas querem apresentar a cidade pra gente. E nessa cidade específica, nós fomos convidados pela Secretaria de Turismo Por uma fundação. e por uma fundação que tem toda a história da cidade. Desde antes dela se chamar Piquete. E ficamos horas e horas, fomos 2 vezes, tivemos uma aula assim na íntegra, ficamos o dia inteiro estudando sobre a cidade. Então a gente conhece mais sobre Piquete que provavelmente muita gente de Piquete. E a gente depois foi convidado para poder falar sobre todas as Sim. nossas experiências no Sim. curso de turismo Piquete da é São cidade. Paulo, tá? Muito incrível Então, a cidade. sim, a gente aprende muito. Que é exatamente o que ele falou. Você não precisa ser um estudioso. Você vai se forçar a ser alguém conhecedor de culturas. Acontece naturalmente. Não é questão de você gostar ou não gostar, querer ou não querer. Isso vai fluindo. Não é aquela escolha, tu tem ou não tem opção. A coisa acontece e quando você percebe, você já sabe tanta coisa. E uma das coisas que ele não escreveu, que muda muito, é o seu filtro. Você começa a olhar para as coisas com um olhar de história. Quando você não viaja, não conhece a história, você olha para objetos na rua e simplesmente diz, é só mais um objeto. E às vezes você não entende por que algumas cidades têm alguns objetos antigos tidos como obra de arte. E quando você começa a entender a história do Brasil e por que aconteceu as coisas, principalmente ali na Rota Real, né, que era onde tinha a Rota do Ouro, ali você vai começar a ver muita coisa guardada nas cidades que retrata o período imperial. E, enfim, você começa a ter um filtro mais ativo para olhar as coisas com um olhar mais histórico. Você vai conhecer durante a viagem pessoas também com pessoas intelectuais e aí você vai começar a achar isso interessante, vai começar a entrar no assunto, você vai ver que aquele assunto ali é legal. Às vezes até na própria cidade que você for conhecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, cidades históricas, no meu caso, como eu conheci Ouro Preto, Diamantino, Tiradentes, assim, enfim, outras cidades que eu não me lembro o nome agora, mas quando você entra nessas cidades, cara, não tem jeito, você vê aqueles monumentos históricos, quando você estuda um pouquinho sobre o local, nem que seja um pouco, só uma pincelada ali no assunto, que quando você chega e vê com seus próprios olhos e vê alguém contando a história daquele local, daquele detalhe, daquela estátua, daquela pedra, Que a gente acabou de daquela falar. casa, cara, vai te dando aquele... Exatamente o que a gente acabou de falar. E essa cidade que ele está falando faz parte dessa Rota Real. Como você tivesse no túnel do tempo, voltando no tempo, você tivesse revivendo aquele filme lá antigo, imaginando as pessoas e tal. Então, assim, aí você vai ter aquela curiosidade, você vai querer pesquisar mais, e quando você chegar em casa, você aprofunda no assunto. Pelo menos eu sou assim. Sim, e é o que ela estava falando, né? Você depois percebe o quanto você não sabe. Quanto mais você descobre, mais você percebe que você não sabe. Porque você vai abrindo leques, e como ele está falando de curiosidade, você pega para descobrir por que aquela pedra é assim, e você vê 2 histórias e vai ampliando de 2 para 4, e daqui a pouco você está fazendo faculdade de história. Quando a gente estava em Buenos Aires, o Anderson, não lembro em que lugar, ele encontrou uma pedra que ela estava rachada no meio e ela tinha várias camadinhas, né? Daí a gente guardou aquilo, achou tão bonitinho, chegou em Buenos Aires, encontrou lá um casal que eles entendem de pedra. Sim. Eu publiquei ela no status, um conhecido viu e mandou toda a história da pedra, contando toda a história da pedra que só tinha naquela região. Eu falei, nossa, era uma simples pedra. E a gente só guardou porque achava bonitinho e ele colocou lá, olha que bonita essa pedra, que diferente. Então você vai divulgando aquilo que você sabe, mostrando aquilo que você tá vendo e conhecendo e de repente parece que a coisa multiplica e você vai aprendendo muito mais. Mas acredito que a maioria das pessoas tem essa sensação e aí começa a entender, ou mesmo se não chegar em casa e não pesquisar, mas quando ele ouvir, né, um guia lá comentando, explicando sobre aquela história, você vai aprender. Ou seja, então você já está aprendendo ali, sem pegar um livro para ler. Só uma observação rápida aqui, cuidado com guia, tá? Ela já foi guia, eu trabalhei na hotelaria há muito tempo com guia, e guia não é que mente, mas as cidades exigem às vezes que os guias deem uma forçadinha na barra, né? Você tem uma pedra ali, que é uma pedra que, sei lá, uma pessoa importante lapidou e colocou ali. Aí você não fala só isso, né? Você exalta pra fazer com que aquilo realmente pareça um pouco mais do que é. Não é que esteja mentindo, mas a história é um pouquinho mais aumentada. Eu diria que essa pedra tem história, mas não tem história, como um guia diz. O guia vai ficar 2 horas falando pra você da história e nesse meio aí vão algumas coisas que... Você já está aprendendo um pouquinho sobre a história do local. E aquilo ali, quando você for conversar, né, você chegar da viagem e for conversar com um amigo, você vai contar para ele lá o que
você vai compartilhar com ele, né, o que você ouviu e viu, e aquilo ali você vai, né, agregando, você vai adquirindo esses conhecimentos. A cada viagem que você vai, você sempre aprende alguma coisa. Isso assim, você vai se tornar uma pessoa mais intelectual. Tá entendendo o meu ponto de vista? Onde eu quero chegar? Por mais que você não vai pegar um livro de história para ler sobre Ouro Preto, sobre Diamantina, sobre o ciclo do ouro, do diamante. É um assunto chato, talvez, mas quando você for lá... Na verdade, eu diria que não, né? Você se torna menos chato quando você sai desse assuntozinho básico de futebol e política. Não, ele tá dizendo que parece ser chato. Mas não é chato, né? É interessantíssimo você falar sobre essas coisas. Mas tem gente que acha que é bem chato. É porque... Mas quem acha que é chato, é chato. Mas a gente é chato e gosta de falar sobre esse assunto. Então, gente, não é chato. Vai entender melhor, você vai entender na prática. Cara, isso é muito interessante, isso é muito bom. Agora vamos pegar agora pro lado financeiro. Por que que isso até pra mim mudou a minha vida nessa questão do lado financeiro? Porque, querendo ou não, viagem, você tem que se programar. Ninguém vai pegar e falar assim, sei lá, semana que vem eu vou viajar, eu vou pra praia. Não é assim. Talvez só pra quem tem muita grana mesmo, aí é só chega e fala, semana que vem já arruma as malas, decide pra onde que vai e pega o carro, o avião ou o que for e vai. Então, mas quem não tem, né, assim, uma situação financeira muito tranquila, a gente tem que programar, não tem como. Você tem que se programar. E aí isso vai te dando aquela educação financeira, porque se você tem em mente assim, no final do ano, talvez as minhas férias eu vou tirar e eu vou pra tal lugar, vou pra praia X. O que que você vai fazer? Um ano antes você vai se programar, ou 6 meses antes, assim que você tomar aquela decisão, você já vai ter que economizar, você vai aprender a planejar a viagem. O que você vai fazer? Você vai ver o roteiro, ver o local, ver mais ou menos ali uma média de preço que tá os passeios turísticos, né? Tem como você pesquisar e você vai ter ali pelo menos uma média para você saber o quanto você vai ter que levar. Aí no meio do caminho você vai economizar uma coisa ali, você vai deixar de fazer alguma outra coisa para poder lá na frente você ter esse benefício de viajar com mais tranquilidade. Foi para uma galerinha, para uma turma. Começar a pagar um pacote, talvez, né? Se aí você não é complicou. daqueles que consegue guardar o dinheiro para gastar e comprar tudo à vista. Bom, já vou... Quer falar primeiro? Não, pode começar. Eu diria o seguinte, como você falou que ia bater papo, a gente vai conversar. De fato, a gente aprende muito economia, aprende muito educação financeira com viagem. Mas acho que daí pra frente, o que ele falou, eu discordaria em tudo. Porque, primeiro, eu acho que... Eu vou começar dizendo que quando você enxerga a viagem como custo, quando você custifica uma viagem, isso te atrapalha muito, 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 muito. Eu vou dar um exemplo. Se você pensa assim, quero conhecer a Torre Eiffel, quero ir a Paris, e aí você vai numa agência de viagens e vê quanto custa, custa 20 mil reais. Você vai ter na sua cabeça de que aquela viagem custa 20 mil reais. E você só vai fazer se tiver os 20 mil reais. Quando você pensa na viagem como condicional e não como custo, a probabilidade da sua viagem acontecer é muito maior. É muito maior. A gente, por exemplo, quando estava indo para a Europa, a gente teve a oportunidade de ficar num apartamento no centro de Paris. Porque eu conheci uma pessoa que é um conde francês, que é importantíssimo lá, e ele simplesmente falou, olha, tá aqui a chave do apartamento. Então, eu diria que a agência de turismo, ela de fato, é como ele falou, é para quem não tem tempo e não tem a ver com o dinheiro. Se você não tem tempo, não tem condições de planejar a sua viagem, não tem condições de estudar onde você quer, inclusive isso tem a ver com o guia, a agência de viagens ela é fantástica, porque a agência de viagens ela vai te vender um pacote. Só que como qualquer pacote que você compra na sua vida, se você compra um pacote de canais na TV, muitos canais você não vai usar. Se você compra um pacote de salgados, você não vai comer todos os salgados. Eu, por exemplo, não gosto de quibe. Então, quando você compra um pacote numa agência de viagem, você está pagando, obviamente você vai acabar pagando mais do que você pagaria, porque você está pagando por serviços que você não vai utilizar. Sai muito mais barato você mesmo poder planejar a sua viagem, só que você teria que ter esse tempo. Agora, eu diria que eu discordo porque, é como eu estava dizendo, a viagem, ela não necessariamente ela é um custo. Principalmente o mochileiro sabe disso. O mochileiro, ele diz, eu vou e eu vou. E, principalmente, te dá uma noção de que você precisa ir para um lugar específico. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu planejo ir para Paris, para a Torre Eiffel, mas aparece oportunidade para que eu vá mais próximo e que eu vá em algum lugar que me permita chegar lá, de repente eu não penso só em ir Paris. Eu penso numa oportunidade que me leve para Portugal, para Itália, para Alemanha, e talvez de lá eu consiga ir até a Torre Eiffel. Então eu diria que esse pensamento excessivo de planejamento, que é o que a gente fala sempre, ele pode te reduzir a possibilidade e a quantidade de viagens que você pode fazer. Então,
eu vejo vários lados, né? No caso dele, é ele, a esposa, o filho. Então a gente consegue entender a razão pela qual ele precisa justificar, planejar, se programar. Ele precisa fazer isso, até porque com criança realmente é um pouquinho mais complicado. A gente aqui vai de qualquer jeito, a qualquer hora, de qualquer lugar pra qualquer lugar, e tá tudo certo. A gente já viajou falando que ia na padaria, chegou na padaria, decidiu ir, sem dinheiro mesmo, e vambora. E a gente se vira, mas com a criança a gente entende que é mais complicado. Mas com certeza eu concordo que a questão de você comprar pacote não é nem só a questão de você comprar um pacote e ter coisas que você pode acabar não fazendo. Acho que tem coisas que não estão dentro do pacote que talvez sejam muito legais. Por exemplo, vou deixar aqui a questão de Paris que ele tá falando. A gente também tem um estilo de viagem que talvez seja diferente do estilo de viagem dele, né? Então aqui não é muito a questão do que é certo e o que é errado, é muito daquilo que a gente vê que é possível e que não é necessário você ter tantas regras, vamos dizer assim. Você vai a Paris, se você só conhece os pontos turísticos, tecnicamente você conhece aquilo que foi feito realmente para quem tá indo de fora. Para você conhecer uma cidade, você precisa conhecer o que as pessoas fazem, a cultura, e aonde os locais vão, comer onde os locais comem, mercado, mercados municipais, enfim, essas coisas. E isso geralmente não tá incluído num pacote de viagem, não tá incluído num guia. Existem algumas agências de viagem que elas podem fazer um planejamento de viagem. É o agente de viagem, não é a agência. É diferente. Então, eu conheço muita gente que o pacote atrapalhou mais do que ajudou. Porque você é obrigado a fazer um percurso que foi montado para todas as pessoas que foram com você no pacote. Sim. Então, ele não é planejado para você. Então, eles vão tentar incluir ali gastronomia, cultura, cinema, um monte de coisas para agradar um pouquinho a cada um. E, de repente, você é uma pessoa de cultura e não quer. Você quer visitar todos os museus. Então, quando você está indo visitar, por exemplo, um lago, que você vai ser obrigado a ficar 2 horas no lago, você podia estar num museu. Tem jeitos de você encontrar tudo que é turístico por conta própria e não precisar pagar tal coisa. E sempre vale a pena você não comprar os pacotes e ver o que eles têm, se você gosta de fazer as partes turísticas, ver o que eles têm e você fazer por conta própria, que isso sai muito mais barato e te dá uma liberdade também de tempo. Sim. Porque quando você vai com um grupo, você depende de que todos tenham feito para que você vá para um outro ponto. E às vezes você não quer ficar tanto tempo naquele lugar que você não curtiu e falaram que era surreal de incrível. E nem sempre é. Exatamente. Nós fomos para a Holanda assim, nós estávamos no norte da Alemanha, olhamos um pro outro, vimos no mapa e dissemos, dá pra ir de carro. A Holanda é ali. Vamos. A gente gastou R$150 pra ir pra Holanda e voltar. Comer na Holanda, no McDonald's na Holanda, conhecer umas 2 cidades. Inclusive, a gente já vai deixar aqui, eu pelo menos vou deixar aqui, se tu for pra Holanda, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado quando vocês forem pedir o café, porque o café grande deles é um pinico de café, tá? Não, cuidado, o café da gente aqui grande é um 200ml. Resumindo bem rapidamente, ela falou em inglês, me perguntou se eu queria um café pequeno ou um café grande. Café pequeno aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pelo menos é assim, e o grande é uma média. Lá o pequeno é assim e o grande é... É um pinico, é um vaso é um litro de café, e eu tomei 1 litro de café. E não me deixou dormir. Mas cuidado com agências e planejamentos e pacotes, porque podem fazer com que você pague 2 viagens e faça uma. Às vezes você vai pagar um pacote de viagem, você divide ali até o dia da viagem, então você vai pagando, quando chegando o dia da viagem termina, mas em paralelo isso você já vai começar a comprar algumas coisas, né? Roupa, mala, o que for, mas... Uma sugestão para quem quer realmente fazer essa questão de parcelamento é você parcelar para si próprio. Eu não vou falar aqui sobre nenhum cartão, mas tem muitas empresas aí, muitos bancos, inclusive bancos online, onde você não tem que pagar taxa, que você pode deixar separado numa caixinha esse dinheiro e é só você não mexer. Então, ao invés de tu pagar isso para uma agência, tu paga isso para si próprio, ou você abre uma conta aí de investimento e coloca num CDB, coloca em algum investimento aí que você não precisa ficar agarrado, que você consiga tirar com um dia até uma semana antes e vai ser muito melhor. Então, pague para si mesmo e depois você só retira esse valor quando precisar. Você precisa de um pouco mais de controle, eu concordo 100% com ela. Além de poder te dar um rendimento maior, porque você pagando a parcela, você não tem rendimento. Se você guarda, você tem o rendimento. Pois é. Você pode acabar aproveitando uma promoção relâmpago que apareça e você não perde, porque se você paga um pacote e por algum motivo no dia você não pode ir, você perdeu a viagem. Querendo ou não, você tá aprendendo ali um pouco sobre educação financeira. E quanto mais viagem você for fazer, você vai perceber que quanto melhor for seu planejamento e com mais antecedência você planejar, você pode ir em locais melhores e pode
pode ficar mais tempo, caso você que tenha tempo, né, para ficar mais tempo no local. Então, assim, é muito importante viajar. Então, vocês já... Tá acabando a nossa bateria, eu vou ter que acelerar, senão a gente não consegue gravar. Então, acelerando daqui pra frente que a gente vai ficar sem bateria. E sim, sobre antecedência, vale muito a pena, porque a viagem de avião, por exemplo, sai 80% mais barato se você compra com um ano de antecedência. E às vezes de madrugada tem promoção relâmpago. Já viram aí essas duas vantagens que tem a viagem. Tirando isso aí, ela te molda também como um ser humano melhor, porque você vai conhecer culturas, você vai conhecer outros tipos de pessoas, você vai conhecer culinária local, principalmente porque teve a experiência de ir pra fora do estado, né? Então, assim, você vai ver a linguagem diferente, né? O sotaque diferente, então você acaba ali aprendendo sobre o sotaque, você vai experimentar ali comidas típicas do local, tá? E até aconselho vocês que forem em outros estados, pessoal, não procure o restaurante, por exemplo, vocês são de Minas e vão pra Bahia, por exemplo, evite de procurar de comer em restaurante mineiro, comida mineira. Sim, já falamos isso. É um desperdício, porque você tá ali, cara, você tem que ter toda aquela experiência do local, entende? Agora, se você é de outro estado e achar um restaurante mineiro, coma comida mineira em qualquer estado. É a melhor comida do Brasil. É muito boa. A comida típica de lá, o que é a comida típica daqui? Pesquisa antes, tal, é X comida, cara, vai, experimenta um pedaço daquilo ali, acarajé, por exemplo, nunca comi acarajé, nem sei se isso é bom, talvez isso é ruim, tá? Mas se você tiver, te dá a liberdade de provar, nem que for um pedaço ali, divide ali um acarajé pro grupo de amigos também que não comeu, e vê, é gostoso, é bom, beleza, vai lá e compra mais um inteiro lá pra você, não gostei, isso aqui é muito forte e tal, beleza, mas você experimentou, você provou, você teve Fale experiência. sempre pra ela. Então, é nisso que eu falo, evite, se você é do Rio de Janeiro e vem pra Minas Gerais, evite comer comida carioca, venha comer comida mineira, entende? E por aí vai. Mas eu como comida mineira em qualquer estado. Gente, então assim, em resumo, vocês devem sim viajar, você deve se programar para viajar. Aqui em casa é o seguinte, o que nós fazemos? Nós, todo mês, nós temos que ter o dinheiro da viagem. Por mais que a gente ainda não saiba para onde vai, mas tem que ter uma conta da viagem. A gente chama da conta de viagem. Por exemplo, nós temos conta de internet, água, luz para pagar, então a gente coloca uma conta da viagem. Foi o que eu falei. 100%. Então, isso aqui, pra você ver, é uma dica para vocês também estar fazendo. Viu? Ela faz. A conta da viagem que a gente fala, por exemplo, você já vai pagar um pacote, né, como eu falei para você, se planeja bem, decide qual local que vocês querem, pesquisa qual melhor agência. Eu só diria, não compra pacote. Justo ali, e aí você já começa a dividir 12 vezes, por exemplo, você vai, daqui a um ano, você vai se programar, já divide 12 vezes, vai pagando aquele pacote ali, para chegar no dia da viagem, tá quitadinho, você só vai levar só o dinheiro de gastar com os passeios, alimentação, basicamente é passeio e alimentação, mas aí a viagem já tá toda paga. Então, se vocês planejar todo mês, pagar ali uma parcelinha, cara, vocês nem vai sentir, entendeu? Vocês nem vai sentir aquele valor inteiro. Aí vocês têm a disciplina de guardar, sei lá, todo mês, por R$100, alguma coisinha assim no banco, e para poder... Eu queria fazer um comentário aqui, inclusive, sobre resort. Quando você paga uma diária num resort, por exemplo, seja o resort que for, se você paga uma diária, um final de semana no resort, eu já te digo que não vale a pena de cara, seja o resort que for, porque todo resort ele tem um pacote, e aí vem, quando você paga uma diária no resort, você tá pagando um pacote de um monte de serviços que com certeza você não vai usar. Então o resort ele vale a pena uma semana. É muito difícil de você conseguir usar um resort com um dia, 2 dias. Não vai usar. Eu acho que um dia eles nem aceitam, acho que o mínimo são 2 diárias. Porque então aí volta novamente a questão do pacote. Se você paga um pacote no resort para 2 dias, seja onde for, você não vai usar nada do que você tá pagando. Porque é muito grande. Você vai chegar cansado de descansar. Quando você for numa piscina, acabou a sua diária, sendo que você tá pagando por passeio a cavalo, passeio de trator, teatro, recreação, monte de coisa. Tá pagando por um show e você não vai utilizar. Então... É verdade isso. Tá lá com alimentação e com passeio turístico, você também vai perceber que, né, vai chegar lá no ano, você vai estar com uma quantia interessante e você nem vai precisar tanto gastar seu cartão de crédito, né, pra você poder ficar mais aliviado assim quando você chega da sua viagem. Então, assim, se planeja bem, vocês devem ter essa conta de viagem pra você, sua família. As crianças aprendem muito, muito com viagem, meu filho mesmo. Todo lugar que vai, ele chega com uma história nova pra contar pros colegas deles, né, ele faz amizade com os coleguinhas também. É lógico que é uma amizade que não vai levar pra vida, né, não troca WhatsApp, não troca número de contato, mas é uma experiência legal que eles trocam, né, vai ali no parque de repente, vai jogar bola com um menino lá. Uma dica que a gente daria aqui, como ele tá falando de Minas, por exemplo, toda viagem que você faz, a gente acabou não fazendo muito, mas a gente conhece muita gente que faz. Independente de ser para um estado, para o outro, se eu fosse para Minas, por exemplo, só o fato de você ir para Minas, a gente já conhece um monte de linguiça, leite, doce, que a gente pode trazer e reverter tudo isso em dinheiro aqui. Então, qualquer viagem que você faça, sempre tem um produto que para cá é mais caro. Quando a gente foi pro Chile, por exemplo, o pessoal tava implorando pra gente trazer cigarro, porque no Chile era mais barato e na Argentina era muito mais caro. Então era simplesmente a gente comprar e atravessar. A gente acabou não querendo fazer para não ter problema, porque nesse caso a gente tá falando de cigarro, mas vinho, por exemplo, na Argentina é muito mais barato, então você traz para o Brasil. Qualquer viagem que você faça, se eu vou do Rio para Minas, por exemplo, tem produtos que a gente pode levar daqui e converter em dinheiro lá. Tem muita gente que pede. Então já ajuda a viagem. Norte do Brasil, lá do sul do Brasil, ou de outras cidades aqui, mas ele faz essa amizade. Então ele é filho único, então através da viagem eu percebi que ele tem essa facilidade de fazer amizades. Então quando ele tá viajando, isso para ele é bom, isso para ele a longo prazo também vai fazer bem para ele, entende? Ele vai ter memórias para guardar, vai ter memórias interessantes. Sim. E isso lá na frente, eu acredito que no decorrer da vida dele, isso vai se moldando
ele como uma pessoa, como um ser humano mais legal, Vai mais ser. interessante. Ele vai ter Já é história pra melhor. contar com os amigos lá na frente. Então, assim, cara, viagem é uma coisa que todo mundo, eu acho que todo mundo deveria fazer na vida, sabe? Então, assim, se programem, estude bastante antes o local e pode começar a fazer uma viagem mais por perto mesmo da sua casa. Vai no clubezinho ali próximo, Sim, vai na cidade tem mais muita coisa próxima da pra sua casa, vai conhecer. começando, mas vai fazendo esse trabalho de planejamento, né? Organizar a sua Só para fortalecer o adendo, essa questão de se programar não tem o que fazer. Se você quer fazer uma viagem muito longa, se programe. Eu só diria para você fazer essa curva, se programar para pensar nas possibilidades. Exemplo, quero ir para Gramado. Não necessariamente eu preciso achar uma viagem direto para Gramado. Eu posso achar oportunidades de coisas que passem por lá. Por exemplo, tem ônibus que vão daqui para o Uruguai. Eu posso pegar uma promoção dessa de um ônibus no momento em que apareça a oportunidade e eu vou para Gramado. Então, você precisa se planejar, mas estar atento ao que tem em redor, porque se você só tem a cidade como foco, fica mais difícil. Viagem e faz um trabalhozinho assim de dar uma estudada básica, né, no local para vocês chegar lá já sabendo, tipo assim, o que vocês vão fazer. Também não estuda muito, porque senão você vai acabar aqui dar spoiler demais daquele lugar que você vai, né? De repente você já sabe de tanta coisa que às vezes não vai te surpreender muito. Mas você estudar pelo menos o básico ali, para vocês não ficarem muito perdidos, né? Não saber, o que eu perdi? De repente você vai numa viagem e não sabia de um lugar tão conhecido ou de um lugar legal e voltou porque você não pesquisou antes. Então, pelo menos os lugares turísticos daquele lugar, dá uma pesquisada antes para você não perder e colocar no seu roteiro, né? Outra coisa também que seria interessante que dou como uma dica é que você sempre explore o local que você estiver viajando, tá? Nunca fica ali só ali na região ali do hotel. Explora, pega um Uber se você tiver. Cara, a gente sempre fala isso, Sempre. né? Ele usa a mesma palavra que a gente, que é explorar. A gente também gosta muito de desbravar, porque você ir só no centro não representa aquele local. Então, Principalmente cidade turística. rodar o ambiente ali, a cidade, o bairro, é algo muito importante pra você dizer que realmente conheceu tal lugar. Eu digo sempre, o Rio de Janeiro é o símbolo disso. Você vai no centro do Rio de Janeiro e diz que conheceu o Rio de Janeiro, você não conheceu nada do Rio de Janeiro. Pois é, explora, explora, explora. Só que no Rio não sei se dá pra explorar com tanta Não tranquilidade. explora. De Uber, se você tiver de carro próprio, vá, dá uma sondada lá, pesquisa o que tem na área, pesquisa se o local não é perigoso, né? De vários aspectos, violência ou, sei lá, a questão, tem algum perigo de acidentes de, sei lá, natureza, no né? Rio. Então você pesquisa um pouco antes Não e vai explore. explorar os locais. De repente, cara, vocês vão conhecer um local que não é tão frequentado por turistas, mas é um local Sim. bem interessante, bem legal, que você vai ficar marcado pra sempre na sua memória, beleza? E outra dica final também que eu dou pra vocês aí, vocês viajar, é que não se limita só apenas querer viajar de um determinado transporte, sei lá, de repente você não tem carro, não vou viajar porque não tem carro. É o que a gente diz sempre. Tem várias opções, você pode ir de ônibus, que eu acho que é uma das opções mais baratas que tem, é viajar de ônibus. E é muito bom. Sim, é gostoso. Às vezes a gente larga tudo pra viajar de ônibus. Sim, a gente já Já fez sinto isso falta. algumas vezes. Sim. Porque quando você tá indo de ônibus, principalmente o motorista, ele consegue aproveitar mais a viagem, né? Eu, por exemplo, que É o geralmente... motorista que ela tá dizendo aqui, eu seria o motorista do carro. Né? Quem tá dirigindo no carro acaba não aproveitando muito. Quando eu vou de ônibus. Eu que geralmente tô de carona, eu consigo ver muito mais, mas ele que geralmente tá dirigindo, ele não É. consegue ter todo esse aproveitamento do caminho. Inclusive, de aí um ônibus salve tem. para os motoristas de ônibus, né? Que estão sempre nessa jornada enquanto a gente consegue. Muito obrigada. Em Belo Horizonte pra Vitória já fomos 2 vezes, 3 vezes, na verdade. Pra Vitória foi 2 vezes, mas pra uma outra cidade mais próxima de Belo Horizonte foi mais uma. Então, tivemos essa experiência de trem. É sensacional, uma Trem experiência também. que eu recomendo pra todo mundo um dia fazer uma viagem de trem. É de avião, dependendo se for um local muito longe e tal. A experiência de trem na Alemanha, eu falei que não queria vir embora enquanto a gente não Foi. andasse de trem. Acho que 2 dias antes da gente embarcar, a gente simplesmente pegou o trem, sem destino. E Só foi andar de foi, trem. só Foi foi. muito Foi parar bom. lá no meio da Alemanha. Muito bom. Avião, a gente nem tem quantidade pra explicar. É gostoso, é gostoso. Cada meio de transporte traz uma sensação diferente, uma sensação gostosa de liberdade que realmente é distinta uma da outra. Então, claro que é uma viagem um pouco mais cara, passagem de avião é mais caro um pouquinho. Não é. Depende. Isso a gente faz uma observação. O avião muitas das vezes acaba saindo mais barato. Depende. Se você contabilizar principalmente a questão de tempo, ele sai muito mais barato. Não, às vezes sai mais barato que o ônibus. Muitas das vezes a gente já olhou e o avião acaba saindo mais barato que a passagem de ônibus. A gente já olhou Rio-Fortaleza E sai e mais sai barato. mais barato. Mas você se planejar bem, com bastante antecedência, vai dar certo. Você pode viajar de carro próprio, de carro dos amigos, de carro alugado. Gente, é tanta opção, tem como você viajar de tudo quanto é jeito. E tudo que eu tô falando nós já fizemos. Carro alugado, carro próprio, avião, ônibus, de trem. Então viajamos de barco ainda. Mas. Já viajamos. Então, assim, não se limita a viajar só de um transporte. Então você analisa. Esse aqui, como que eu posso ir? Eu tenho carro próprio? Faz as contas. É melhor? Talvez o carro próprio é bom porque você tem a liberdade lá de andar mais e sai um pouco relativamente mais barato. Não, eu não tenho carro próprio. Também não quero alugar um carro, mas tem como você organizar com um amigo que tem carro, que tem lugar, racha com ele ali a gasolina.
né? Quer viajar, quer conhecer também, conversem, entende? Então é isso aí, galera. A mensagem que fica aqui no final desse papo é o seguinte, gente, viajem, vocês devem viajar. Isso faz bem pra sua vida, 100%. isso faz bem pra pro seu intelecto, isso faz bem pra família, pro seu relacionamento, isso faz bem também, porque vocês vão estar num ambiente diferente. E, cara, enfim, é tudo de bom. Viajar é então, tudo de bom. Pra você, todo mundo, viaje. Parece que viajar é muito caro, mas se você se planejar bastante, você pesquisar, tem muitas formas de você viajar economicamente, tá? É igual eu falei que você pode ir de ônibus, que é uma viagem, pra mim, é uma das viagens mais baratas que tem. Vocês dão uma analisada na cidade de vocês aí. Acredito que toda cidade tem. A gente tem dica aí de como viajar tá recebendo, né? Ela pode colocar aí no card também. É do mesmo que eu falei no início. Você pode viajar de graça e receber pra viajar. Tudo que a gente tá falando aqui de viagem, a gente vai deixar no card e vai deixar na descrição também. De passeios turísticos, né, de ônibus, né, que a gente chama, um chama de excursão, outro chama passeio turístico de ônibus. Mas vocês dão uma olhada, analisa, divide ali de várias vezes e tal. Se programem, que vale muito a pena, vocês vão gostar. Pra quem não tem um hábito, eu aconselho fazer isso. Coloque no planejamento aí de vocês também, gente, conta de viagem, assim como vocês têm que pagar as suas contas normais, cartão de crédito, água, luz, internet. Pois é, gente, a gente paga tanta coisa pros outros, paga alguma coisa pra si próprio. Você quer alguma coisa, vai se pagando pra você conseguir fazer. Isso vale muito, muito mesmo. Coloque também uma conta de viagem. Todo mês você tá ali pagando ali alguma prestação de uma viagem que você vai estar fazendo no futuro, beleza? Galera, esse é o vídeo, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Espero gravar mais vídeos assim também, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você lembrou de alguém ali que precisa de ver essa mensagem, de receber essa mensagem, compartilha pra ela. Se você realmente gostou mesmo, fez sentido pra você, deixa aqui um like aqui. É isso, deixem um like pra ele ser feliz e viajar. Tá aí o canal dele. Sim, deixa pra ele, que ele merece muito. Sim. Você é 10, a gente já gosta de você. E Quem sabe isso. a gente não se esbarra na estrada aí. Com certeza. A gente tá querendo ir pro Espírito Santo. Ele disse que de vez em quando vai pra Vitória. E quem sabe a gente se encontra lá. Vitória. Partiu Vitória? Bom, gente, tchau, tchau. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele comentário maroto. A gente misturou tudo, mas tá bom. Discorde à vontade da gente. A gente precisa que discordem de não concordo, não viajem. Escreve aí. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço bem apertado em todos vocês. Tchau! Boas rutas.